igreja, os ensinamentos da igreja primitiva, sempre chamou a atenção de pessoas do mundo inteiro. Ela, em mais de 180 países, em mais de 200 dialetos, ela, aonde ela chegou, sem ajuda de homens, ela por si só transformou vidas. Aleluia. Pessoas leigas, escuta o que eu vou dizer. Pessoas que nunca esteve numa sala de aula. Pessoa que nunca pegou na mão de um pedagogo. Pegava essas cartas e lia. Aprenderam a ler com elas. Eu tenho pessoas na igreja que nunca teve numa sala de aula, mas conhece o que está escrito na palavra. Esta foi uma escola em vários lugares que chegou, dando formação psíquica, familiar, social para as pessoas, mudando a mentalidade de pessoas e a vida de proles. Cidades, países foram beneficiados com a chegada da boa palavra de Deus. E lá está escrito assim: a igreja crescia na comunhão, no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. Os ensinamentos apostólicos, bem divididos. Ensinamento para a igreja judaizante de Jerusalém, com circuncisão, com guarda de lei e observâncias de vários mandamentos de Moisés, diferente da igreja gentílica. Porém, os ensinamentos diferentes não significa que a igreja gentílica não tinha sua doutrina. O apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. É ele que ensina. Ele não ensina para os judeus. Você encontra aqui no Brasil alguém dizendo esses ensinamentos foi para os judeus. Carta aos Tessalonicenses. Alguém aqui na escola dominical do Brasil dizer isso aqui é para os judeus, por favor. Ele é o apóstolo dos gentios. Ele disse: enquanto eu for apóstolo dos gentios, eu glorificarei o meu ministério. É ele que nos dá as instruções. Para quê? Para encontrar homens aqui no Brasil para desfazer os ensinamentos de Paulo. Por favor. Essa igreja que segue uma pessoa dessa, ela não tem a mínima noção de Bíblia Sagrada. Ela não tem a mínima noção do que é ensinamento. Alguém escutar um líder, um pastor, seja lá que tipo de coisa que é. Porque chamar uma pessoa dessa de pastor é melhor chamar de impostor. Desfazer dos ensinamentos apostólicos. Isso é blasfemo. Isso sim é sacrílego. Isso é desnexo. Isso é blasfêmia. Sentar para escutar um mensageiro desfazer dos ensinamentos apostólicos com base em quê? Não somos meninos para não entender que existe coisas que ele escreveu falando diretamente com gente daquela cidade, com problemas locais, problemas específicos, mas dizer que a epístola não tinha característica universal, isso é um suicídio teológico. Você deve pegar uma corda e se enforcar, dizer que o ensinamento que ele escreveu para os coríntios era somente para os coríntios, e que para os tessalonicenses ele tinha uma outra mensagem, e para os efésios ele tinha uma outra mensagem. Que isso?
Isso é perder o padrão. Isso é não ser uniforme. Quem conhece as Escrituras sabe da sua uniformidade, sabe do seu padrão. Quem lê a Bíblia consegue ver que o que ele ensina num lugar, ele ensina no outro. Ele diz: olha, isso é o que eu ensino em todas as igrejas. As igrejas de Deus não têm costume disso daí. Estava um problema lá em Coríntios, das mulheres que vinham se convertiam para a igreja. A cidade era uma cidade portuária, então para ser uma cidade portuária tinha que dar um sinal para os marinheiros que chegavam naquela cidade, para a prostituição. Essas mulheres vinham se convertir ao evangelho. O apóstolo Paulo escreveu: olha, vocês estão com problema com a questão do cabelo de vocês, por causa das as intimações que tinha nas ruas da cidade. O apóstolo Paulo ensinou: se o problema é esse, cobre-se com véu, mas não esqueça, o cabelo foi dado em lugar de véu. Quando ele vai encerrar o assunto, ele diz: não vos ensina mesmo a natureza, falando daquilo que é natural. O homem ter o cabelo crescido é uma desonra, mas a mulher ter cabelo crescido, versão mais próxima do original do que comprido. Comprido entra para o relativo, crescido não. Ele é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nem nós e nem as igrejas de Deus têm tal costume. Qual o costume que a igreja de Deus não tinha? De fazer o contrário do que ele estava ensinando. De pender para o outro lado, de fazer o contrário do que ele estava ensinando no contexto. Qual a dificuldade de entender isso? Ele está falando bem assim: olha, as igrejas de Deus, que eu estou ensinando para vocês, é costume da igreja de Deus. Isso estou falando do capítulo 11, do capítulo 7, quando ele vai ensinar sobre matrimônio, ele disse assim: isso é o que eu ordeno em todas as igrejas. Outra coisa que ele fala, quando ele escreve para os Colossenses, ele disse: leia a carta que eu escrevi para a Laodiceia. A dos Laodicenses, leia a voz, e faça com que os Laodicenses leiam a carta que eu lhe escrevi para vocês, por causa da característica universal. Mas agora, espera aí, eu não quero acreditar, eu não posso acreditar que só eu vi isso. Não tem nexo. Está aqui. Está para os nossos alunos de 3 meses de leitor da Bíblia conseguir ver isso aqui. Está para os nossos irmãos todos que têm contato com a Bíblia ler isso. Isso aqui não é coisa de exegeta. Isso aqui não é coisa de hermeneuta. Isso aqui não é coisa de teólogo. Isso aqui é coisa de leitor da Bíblia. A Bíblia diz diferente. Para que alguém chega e fica à mercê do ensinamento de alguém que nem leu a Bíblia. Gente, a maioria dos que se dizem ser evangélicos não lê a Bíblia. Fica à mercê dos ensinamentos. Por isso que muitas vezes as pessoas entram em contato com o Brasil todo dizendo: o senhor me diz disso, o senhor me diz daquele outro. Não, esse não é o caminho certo. O caminho certo é o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz desse assunto. Porque a maioria estão dizendo alguma coisa que não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Heresia a grosso modo. Vinda de Cristo precedida de falsos profetas. O apóstolo Pedro fala disso numa voz. Não tem como você não perceber quando ele escreve na sua carta: falsos mestres, falsos doutores.
posso deixar de crer nos ensinamentos bíblicos, evidentemente, mediante uma boa interpretação do texto. Para mim, acreditar em homens que fala mal das Escrituras, que despreza as Escrituras. Então, eu estava aqui vendo, a irmã Simone foi cantar aqui, e no final da frase, ela faz uma observação. Que bonito isso, irmãos. Como é que alguém não vai? Pessoa simples, mas que quer fazer conforme está escrito. Não precisa lavagem cerebral. Não precisa criar crentes doentes. Agora, criar crentes que zelam pela palavra é preciso. Aleluia. É preciso. Para que você não seja mais um lixo evangélico. Para que você não seja mais um. É preciso criar homens e mulheres que levantam o dedo e dizem: opa, a palavra de Deus fala diferente. Aleluia. Para preservar o que alguém deixou escrito. Alguém perdeu a vida, selou suas cartas com sangue da artéria. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eram 7 cartas à igreja da Capadócia. Era Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Diz a história que um homem chamado Demétrios pegava essas cartas e dizia: aleluia, o Senhor Jesus esteve com o nosso apóstolo João, aleluia, e mandou entregar esta carta para vocês. Aleluia. Glória a Deus. A hora que eles abriam, estava escrito assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, assim diz. Aí ele mostra a sua identificação: conheça tuas obras, tem sido muitas e tem aumentado de teus trabalhos, porém tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. Se não vigiares, eu tirarei o seu castiçal. Tu vai ficar sem o castiçal. Glórias a Jesus. Agora você tem noção aonde que o nosso apóstolo João estava quando ele escreveu as cartas às igrejas gentílicas? Você tem noção do que esses homens enfrentaram? O que Marcos passou antes dele selar seu evangelho? Mateus, Lucas e o nosso apóstolo Paulo, antes dele escrever a última carta a Timóteo, antes dele dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, antes ele falou da apostasia dos últimos tempos, tanto no capítulo 3 como no 4. Ele falou das coisas que aconteceria nesses últimos dias. Apostasia. E nós, como igreja, fechamos os olhos para essas coisas? E nós, como igreja, nós fechamos os olhos para os acontecimentos dos últimos dias? A apostasia? É muito interessante sabermos, sim, da volta de Cristo nos seus milimétricos detalhes. Mas um deles, um dos maiores sinais, é a apostasia. É a degeneração do sal. Fazer com que ele se torne insípido. Não salve mais nada. A apostasia veio para substituir o sal pelo coentro, pelo cominho, pela cebola, pelo alho.
Ou seja, continua usando tempero. Mas a Bíblia não diz que você é o alho da terra e nem cebola da terra. A Bíblia diz que a igreja é o mais forte, a igreja é o sal. Essa terra nojenta já não apodreceu de uma vez por todas por causa do sal. E já não escureceu completamente por causa da luz da igreja. Evidentemente o Espírito Santo nela, né? Sem sombra alguma de dúvida. Falsos, olha só. Ele não mediu palavra para dizer, ó, sinais dos últimos tempos. Falso. Sinais falsos. O texto fala assim, olha, nos últimos tempos vai ter sinal que, se possível for, enganaria até os próprios escolhidos. Evidentemente que tinha muitas coisas relacionadas ao acontecimento daqueles dias, mas eu estou falando dos acontecimentos dos nossos dias. Até fogo cair do céu é sinal de mentira, hein? Já pensou? Você vê uma pancada de fogo caindo do céu? Que tal? Mentira. Pestes provocadas, chuvas provocadas, terremotos provocados, maremotos provocados, tsunamis provocados. Revoluções provocadas, guerras forjadas, financiadas. Você tem noção de financiamentos mundiais? Como assim? Você tem noção de financiamento de uma guerra? Havia um sistema que imperava naqueles dias. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim, porque o mistério da injustiça já opera. Somente há um reino que está em pé, que agora resiste até que do meio seja afastado. Conforme a versão mais própria e próxima também das originais, né? Os crentes dos nossos dias pegou esse um e colocou no pejorativo, chamando o Espírito Santo. Por favor. Já teve alguém que foi mais coerente. O zelo das coisas de Deus, que bonito. Zelar. Você já pensou se tudo que está escrito aqui a gente não, isso não é para nós não. Moço, tem um ensinamento aqui que fala a respeito de como o servo de Deus deve se comportar, uma serva de Deus. Não, isso não é para nós não, isso é para eles. E a ordem do culto? Isso daí também não é para nós não, é para eles. E os dons espirituais? Isso daí não é para nós não, é para eles. E as bênçãos? A bênção é para nós. O ensinamento? Para eles. Para eles. O que sobra para a igreja de hoje? Você fala bem assim, ó, vamos falar da... Quem está atento, diga amém. Amém. Presta atenção, viu, irmãos? É vacina, vacinação, vacina contra a heresia, viu? Peste da heresia está pior do que o coronavírus. Pelo amor de Deus. Povo, tudo pesteado. Escuta. Vamos falar do rico do lado? Não, isso não é para nós não, moço. Você já ouviu um doutor falando. Isso aqui não foi Jesus que falou, isso aqui foi uma história, né? Que o fulano de tal contou aí, Jesus está repetindo. Tipo, Aí a profecia diz, nos últimos tempos se levantarão doutores segundo as suas concupiscências, segundo suas ideologias, falsos mestres. Aí eu digo, fala falso mestre, faça cumprir na tua vida, maldito, a profecia de Jesus, seu infeliz.
Então vamos falar do ensinamento de Jesus, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Isso não é camelo, não. Agora mesmo, parábola, ou a história do rico virou parábola. O ensinamento não é Jesus que está falando. Agora, o rico e o camelo. O camelo não é camelo. O rico tem que ser rico. E o inferno, que o rico da história de Lázaro não é inferno, é uma sepultura. Eita nós, hein, gente? Pelo amor de Deus. As línguas estranhas que edifica o crente de 14, 1 em diante de Coríntios, é Tupi-Guarani. Tem que bater palma para a lixologia daquilo que chama de igreja. Olha essa língua estranha aqui, ó. Os irmãos estão lá, 12 irmãos, receberam o batismo com o Espírito Santo e estão falando em mistérios com Deus. Não, isso é língua de outra nação, hein? Então é por isso que tinha que interpretar. Pelo amor de Deus, gente. O que vou fazer? Aí você chega no outro lá, fala assim, ó, o cabelo foi dado em lugar de véu. Não, isso daí não. Coloca um pano na cabeça aí, irmã. E pro outro, o cabelo não é véu, pode ser tratado de qualquer jeito. Será que é por isso que mulher não é mulher e homem não é homem também? Só pode, né? Porque é tudo para contrariar o que está escrito, não é? Para contrariar a palavra. Para contrariar os ensinamentos. Jesus transformou água em vinho. Aí os bebedores de cachaça dizem que tem que ser o vinho fermentado, mesmo que não tenha 1 minuto de fermentação. Meu Jesus, eu fico olhando, meu Deus, por que tanta maldade com as escrituras? Jesus está sentado do lado de Deus. Não está do lado de Deus, não. Jesus é Deus e Deus é Jesus. Ué, mas não subiu ao céu, não sentou ao lado de Deus? Não, isso daí está falando de força. Certo? E quando Jesus se levanta e pega o livro da mão de Deus? Esse texto não conhecia e talvez não seja assim. E a salvação é para 144 mil. Mas aqui está escrito, viu uma multidão inumerável? Isso é outra multidão. Não dou seu sangue porque sangue é alma. Mas aqui está dizendo que sangue não entra no reino. Mas esse é outro sangue. Gente, eu fico pensando, meu Deus, nós não somos desse mundo. Aleluia. E vou falar mais. Eu fico pensando das pessoas intelectuais no meio de um ensinamento desses. Então eu concluo: nunca tiveram um contato com a Bíblia. Nunca tiveram contato com as Escrituras. Houve uma época, um tanto remota, por volta da Idade Média, que a religião, vou falar assim para ficar melhor, tá bom? Senão a gente acaba virando capa de jornal.
que jogavam venenos nas páginas das Escrituras. Aí quando vinha aquelas almas famintas querendo aprender, exalava o veneno e caía morto. Alguém dizia: viu? O pecador não pode ler, senão morre. Aí os pecadores, olhavam para as Escrituras como perigosas, mas não sabia que era a religião que estava envenenando as páginas, para que o povo não descobrisse a verdade. Agora escuta, quem está entendendo, diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. Você pensa que parar de colocar veneno nas páginas? Hoje eu vejo igrejas evangélicas colocando veneno nas páginas. Hoje eu vejo aquilo que chamam de igreja envenenando as páginas, para que os pecadores não conheçam a verdade, para que não saiam de suas religiões, para que não abram os olhos e sejam libertos do Senhor, salvos, batizados com o Espírito Santo, comprados, remidos, purificados, aleluia, resgatados pelo Senhor. Mas eu quero dizer para vocês, pode ficar tranquilo, pode ler, pode examinar, pode. Eu te aconselho que você conheça primeiro a nova aliança, depois pode conhecer a antiga aliança também. Nós não temos medo de responder as perguntas. Não há veneno nas páginas. Não há veneno nas páginas. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Se criou isso que vocês ouvem falar, que é cristão. Onde a palavra de Deus não é manual de fé e prática, onde as pessoas vivem o contrário da palavra e ainda justifica sua vida mundana, justifica sua apostasia, justifica seus erros. Eu ouvi um comentário absurdo, alguém falando quando Paulo diz: aquilo que eu não quero eu faço, o que eu quero eu não faço. Viu? Paulo era pecador, ele também vivia pecando. Paulo, uma das coisas mais que devorava o nosso apóstolo era o desejo de fazer mais e não conseguir. Alguém justificar com a palavra o seu erro? Isso é uma loucura. Eu quero dizer uma coisa para vocês agora. Agora eu não vou falar dos outros, eu vou falar de vocês agora. Agora é de vocês. Abre os ouvidos que eu vou falar de vocês. Eu falei bastante dos outros. Queria que eles estivessem escutando. Mas eu falo para vocês não seguirem o caminho deles. Vocês são bem-aventurados, os que lêem a palavra de Deus. Os que guardam essa palavra são bem-aventurados. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Um dia nós vamos ver quem foi que perdeu, quem foi. Se foi aqueles que falou mal dela, se foi aqueles que zombou dela, ou se foi aqueles que guardou ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para mim, irmãos. Um dia nós vamos ver quem foi que ganhou, quem foi que perdeu. Se foi aqueles que observou o que os apóstolos ensinaram, se foi aqueles que leu as cartinhas que foram escritas, se foi aqueles que conheceu a palavra, seus ensinamentos, e viveu dizendo: eu não vou viver esse caminho, porque os apóstolos ensinaram que esse caminho não é bom. Aleluia, Jesus.
Eu vou falar uma coisa aqui agora, só para reviver a memória. Os crentes, quando iam matar o frango, o pastor João é testemunha disso, muitos irmãos aqui são testemunhas disso, minha mãe que está ali, viveu isso muito tempo. Eles iam lá, pegavam a faca e passavam no pescoço da galinha, no pescoço do frango. Enquanto alguém pisava e puxava o pescoço, destroncava, alguém tinha o carinho de passar a faca e virar o frango de cabeça para baixo, para o sangue escorrer. Porque a palavra de Deus diz assim: olha, não coma sangue, porque sangue é a alma da carne, é a vida da carne. Então não coma a carne com o sangue. Todas as vezes que uma faca passava no pescoço do frango e era virado de cabeça para baixo, eu lembrava dos mandamentos dos apóstolos, louvado seja Jesus. Que bonito, né, irmãos? Vai um frango ao molho pardo? Não vai, moço. Nós lá na nossa casa servimos ao Senhor, bendito seja o nome de Jesus. Tão simples, né, irmãos? Tão simplesinho, mas bonito para aqueles que guardam. Faz memória do que está escrito. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vai um chouriço de sangue? Não, não vai. Nós lá na nossa casa, nós estamos tentando servir ao Senhor e observar esses mandamentos. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vai aqui uma balinha da festa do São Cosme e do Damião. Ô moço, Deus abençoe. Mas eu agradeço. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa as coisas dos ídolos para eles. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só para reviver a memória. Só para reviver a memória. Engrandecido seja o nome santo do nosso Deus. Engrandecido seja o nome de Jesus. Mandamentos simples, fáceis de observar, lembrando do que está escrito. Aleluia. Isso que eu acabei de citar é o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, 20 e 27. A igreja faz a diferença. Glória a Deus. Aquela moça lá na escola, aleluia. Aquele moço diferente. Ó, o que tem na tua vida que você é diferente, você não se mistura, tua fala, teu jeito de andar. Daí você fala desse, é porque eu sirvo ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele me faz ser diferente. Glória a Deus. Deus seja louvado. Certo, é por isso que quando a gente faz piada envolvendo o nome de Jesus, você não dá gargalhada. Não, eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Vou encerrar agora. Você pode dizer assim, lá, o dia que alguém, olha aqui para mim, mulheres, irmãos, por favor. O dia que alguém falar para você, por que vocês têm que ser desse jeito? Você diga assim, lá na minha casa os mandamentos do Senhor é bem-vindo. É bem-vindo na minha casa os ensinamentos do Senhor. Lá na minha casa é bem-vindo. É esse negócio de doutrina. Lá na minha casa a doutrina do Senhor é bem-vinda. Lá nós se reunimos para recitar ela, para falar dela, para ler ela, para lembrar dela. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos aplaudir a Jesus. Baixe a sua cabeça.